Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas que nos acompanham nesse momento aqui no YouTube. Saudações a você que nos acompanha também nas principais plataformas de áudio, através aí do podcast Cocriando na Podosfera. Eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário de formação, mestre em ciência da informação e um dos administradores do projeto Cocriando, Cocriação Audiovisual e Soluções Editoriais. Estamos aqui na nossa primeira gravação dessa temporada 2026, nessa data muito especial que antecede o Dia do Bibliotecário e da Bibliotecária aqui no Brasil, que é comemorado aí no dia 12 de março, né? Então, já parabenizar de antemão aí todos os meus colegas, que nós possamos estar continuando aí nessa luta, né, pela valorização da nossa área, pelo reconhecimento da nossa profissão e nos fortalecendo aí enquanto categoria, né, para atuarmos nos mais distintos ambientes de informação e centros de documentação. Né? A você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A você que já nos acompanha, nossa gratidão aí pela sua presença aqui no digital, né, conosco. É motivo de muita alegria no canal. Nós estamos aí a caminho das 30 mil visualizações, né? Na Podosfera, na soma, né, de todas as plataformas de áudio, estamos aí com quase 20 mil acessos, quase 20 mil downloads, reproduções. E para nós que trabalhamos aí nessa área da educação, entendemos, né, todas as dificuldades dessa área da educação, para nós alcançar esses números é motivo de muita alegria e é bem expressivo para a gente, né? Ainda mais nessa veia aí do empreendedorismo. Hoje, nós estamos também realizando aqui o lançamento do nosso site, projetococriando.com. Então, já fica o convite para você acessar o nosso site, ver lá o quanto tá lindo, né? Nós que estamos aqui na equipe, nos bastidores, somos bem suspeitos em falar, mas a equipe, né, que desenvolveu foi a equipe da Avante Tech Júnior, que é uma empresa júnior lá do campus de Quixadá, campus da Universidade Federal do Ceará, em Quixadá, aqui no Ceará, né? O pessoal se dedicou aí quase 4 meses, né, de muita dedicação para que o resultado fosse aí o nosso site. Então, lá você vai ver o nosso histórico, a nossa trajetória, ver os nossos objetivos, né, nossa missão, visão, valores, os serviços que nós oferecemos, né, e também toda a equipe que compõe a família Cocriando, né. Temos também o repositório audiovisual, que está vinculado ao site. Pelo site você vai acessar o nosso repositório audiovisual. Cocriaçãoaudiovisual.com, tá? Sem cedilha e sem acento. E aí lá você vai visualizar as primeiras coleções que nós já estruturamos. São comunidades e coleções que vão trazer a informação audiovisual em uma biblioteca digital. Então, se você é produtor de conteúdo educativo, tem aí uma vasta produção em áudio, em vídeo, também em imagens, né? Então, basta entrar em contato conosco, que com certeza as nossas soluções podem aí agradar você para categorizar e organizar todo o teu material nesse repositório audiovisual, tá? Então, agradecer mais uma vez a vocês aqui pela presença online, né? Você também que está nos ouvindo
Podosfera, e vou trazer aqui à tela, então, o nosso convidado desse momento, né? Lá é noite, é o colega Márcio Dias dos Santos, já está aqui conosco em tela. Olá, Márcio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu não consigo te ouvir na plataforma, certo? Ok, acho que o meu Pronto. microfone está disponível, não? Ok. Agora eu lhe ouço. Agora sim. Bem-vindo, tá? Perfeito. O Márcio ele vai palestrar conosco o tema Bibliotecas em Angola, Desafios e Perspectivas, né? Ele mesmo vai se apresentar, ele tem uma presença muito grande lá no LinkedIn, aceitou estar aqui conosco nesse momento, né? E comemorar com a gente aqui o nosso 12 de março aqui no Brasil, fazendo essa conexão Brasil-Angola. Márcio, eu vou ficar aqui na parte técnica, tá? Seus slides já estão aqui em tela. Deixa eu só... Boa noite. Posso, não é? Pode sim, pode sim. Boa noite para você aí, Angola. Seja bem-vindo, tá com você. Boa noite, parceiro, colega Edivander. Boa noite a toda a comunidade, a todos aqueles que fazem parte da comunidade cocriação audiovisual. Boa noite de forma extensiva a todos os profissionais de informação que neste momento nos acompanham, quer seja em Angola, no Brasil e demais geografias deste mundo. Conforme disse o Edvander, e muito bem, Márcio Diogo Dias dos Santos, ou simplesmente Márcio Dias dos Santos, é o meu nome. Sou licenciado em Ciências de Informação. Neste momento, desempenho as funções de chefe do Departamento de Documentação Científica da Universidade Independente de Angola, ou seja, sua biblioteca. Também sou membro fundador da Associação para o Desenvolvimento da Informação, ADE, um projeto criado em parceria com a minha parceira, colega, Luzia Miguel. Também sou empreendedor na área, através da Lumar Geste, que também consta da arte que foi criada pelo projeto Cocriando. Então, penso que inicialmente isso é tudo. Coisas complementares, podem consultar o meu LinkedIn, conforme disse o Edivander. Foi no LinkedIn onde ele onde nos encontramos e cá estamos. E aceitei o convite porque acredito no poder da ciência para transformar o mundo, em particular das bibliotecas ou das unidades de informação para transformar as consciências ou as mentes humanas, ou a mente humana. Hoje o tema é Bibliotecas em Angola, Desafios e Perspectiva. Foi uma coincidência quando Edvander, digamos, formulou o convite para poder fazer parte desta interação, desta conversa entre dois profissionais e, acima de tudo, dois irmãos que somos ligados, né, pelos nossos países. O Brasil e Angola têm uma relação diplomática muito forte. O Brasil foi o primeiro país que reconheceu a independência de Angola, se a memória não me atraiçoa, salvo melhor entendimento. Então, conforme está exposto neste slide ou na minha apresentação, bibliotecas em Angola, desafios e perspectivas. O tema é pertinente, de fato, porque estamos a falar de bibliotecas. E as bibliotecas são organismos, a biblioteca é um organismo vivo. Conforme disse, um dos grandes nomes da biblioteconomia, ou ciência das bibliotecas, ou bibliotecologia, conforme os países hispânicos, a Ranganatha, Shyali Ramarita Ranganatha, o indiano, por muitos considerado o pai da biblioteconomia na Índia, o homem que criou ou desenvolveu as 5 leis das bibliotecas. As bibliotecas são organismos vivos. Em Angola,
quando olhamos para as bibliotecas, não é? Conforme está aqui na minha apresentação, eu trouxe 3 elementos. Primeiro, abordar o surgimento, os desafios e as perspectivas. Surgimento e evolução das bibliotecas, está universitárias, mas seria simplesmente bibliotecas em Angola, desafio das bibliotecas e perspectivas para as mesmas. Quando olhamos para o primeiro item, que tem que ver com o surgimento das bibliotecas em Angola, conforme Júnior é o autor do artigo Análise Histórica sobre o desenvolvimento da biblioteconomia e ciência da informação em Angola, Moçambique e Etiópia. Roberto Lopes dos Santos Júnior, o seu artigo foi publicado na revista de biblioteconomia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nome da revista é Em Questão. Neste seu artigo, um estudo interessante, eu consultei, né, conforme a revisão de bibliográfica ou de literatura, procurei compreender a gênese das bibliotecas no meu país. Eu atuo numa instituição de ensino superior, uma universidade, já tenho informação sobre o surgimento das bibliotecas universitárias em Angola, não obstante de forma incipiente, mas o surgimento das bibliotecas em Angola é um outro assunto. E nesse seu estudo, nesse seu artigo, muito interessante, são 19 páginas, conforme ele advoga, não há registros históricos que fazem referência à existência de bibliotecas em Angola, na altura, colônia ou província ultramarina de Portugal, não é? Colônia ou província ultramarina de Portugal, no século XVIII. Não há registros, conforme o autor, no século XVIII. Os primeiros registros de bibliotecas em Angola começaram a surgir ou foram identificados no século XIX. Mas há uma particularidade: essas bibliotecas, na sua maioria, pertenciam a pessoas, a particulares, bem dizer, não era de domínio público. E os mestiços, porque o período colonial, a história colonial de Angola, os mestiços, não é? Foram aqueles intelectuais que estavam a surgir na colônia. E os primeiros vestígios das primeiras bibliotecas estavam ligadas a particulares e também à própria Igreja Católica. Então, que a Biblioteca Nacional de Angola só vai surgir em 1969. É um conjunto de ações que depois, antes da própria independência de Angola, que é assinalada ou que é celebrada ou comemorada em 11 de novembro, que foi proclamada em 11 de novembro de 1975, os intelectuais, os nativos que desenvolveram alguns movimentos, começaram a criar ações por forma a disseminar o hábito pela leitura, porque aqui no país a taxa de analfabetismo era muito elevada. Após a independência, as ações para massificação de criação de bibliotecas vão sendo alargadas. Mas há uma particularidade: antes dos portugueses saírem de Angola, antes da independência do país, conforme o mesmo estudo, havia no país 34 bibliotecas. Quando olhamos para a gênese das bibliotecas em Angola, podemos definir em 3 períodos: o período pré-independência, o período da independência e o pós-independência e a atualidade. Nesse estudo faz essa referência. Então, que todas essas ações tiveram como cerne a disseminação do hábito ou de ações que visassem a criação ou desenvolvimento do hábito do gosto pela leitura.
no país. E assim é, de uma forma resumida, a gênese das bibliotecas em Angola. Conforme o decreto presidencial 247/24 de 8 de dezembro, se a memória não me atraiçou, esse decreto é que aprova a criação do Plano Nacional de Leitura 2024-2027. Neste decreto presidencial constavam, não é? No país existiam 40 bibliotecas públicas e das 11.800, desculpem, 815 escolas públicas, apenas 455 é que tinham bibliotecas públicas, ou que tinham bibliotecas, neste caso. Por que eu trago esse dado? Porque as bibliotecas inserem-se nas infraestruturas para desenvolver ou para estimular o gosto pela leitura. Então é importante que se compreenda isso, que em Angola, até 2024, existiam 40 bibliotecas públicas, 11.815 escolas públicas, e desse número de escolas públicas, apenas 455 escolas públicas é que tinham bibliotecas. E existiam no país 10 mediatecas. É mais ou menos isso que nós precisamos ter em conta. São dados oficiais. A outra parte daquilo que é a minha apresentação, que tem que ver com os desafios das bibliotecas em Angola. Quando nós olhamos para os desafios das bibliotecas em Angola, nós precisamos compreender que o mundo em si é dinâmico. E voltando ao pensamento de Ranganath, ou a uma das leis das bibliotecas, de que são organismos vivos, ou de que a biblioteca é um organismo vivo, este pensamento ou esta mensagem de Ranganath, para nós contextualizarmos, é preciso que haja uma visão estratégica. E em Angola, um dos grandes desafios por que passam as bibliotecas em Angola é a falta de visão estratégica. Essa falta de visão estratégica, na minha modesta opinião, tem contribuído para má interpretação no que diz respeito ao papel das bibliotecas na sociedade. Há um pensador brasileiro, escritor, dedicou-se muito à literatura infanto-juvenil no Brasil, o saudoso Monteiro Lobato. Ele disse o seguinte: um país é feito por homens e livros. E o que acontece aqui em Angola propriamente? Há uma falsa ideia de que as bibliotecas nos relegam ao passado. Isto é uma meia verdade. Meia verdade por quê? Porque para fazer um cruzamento nas ideias, quando nós olhamos para os museus, os arquivos e as bibliotecas, que são as instituições de informação clássicas, elas são consideradas instituições mnemônicas, é a ideia clássica. Mas houve uma evolução. Hoje, estas instituições devem adaptar-se à conjuntura atual, que é o paradigma da informação, da tecnologia. Então, quando não há uma visão estratégica, as bibliotecas não conseguirão ser instituições catalisadoras do desenvolvimento cultural dos cidadãos, e as bibliotecas ligadas às instituições de ensino não poderão desempenhar o papel significativo naquilo que é a formação dos estudantes ou dos alunos.
Então, um dos grandes desafios que eu olho quando estamos a falar de bibliotecas em Angola é triste, é a falta de visão estratégica. Outro sim, este elemento, esta falta de visão estratégica por parte da sociedade e de quem muitas vezes tem o poder para transformar estas instituições em verdadeiras catalisadoras do desenvolvimento cultural, relega estas instituições ao esquecimento. Falta de investimento. Há instituições ou há bibliotecas que têm livros ou têm um acervo, mas o acervo é desatualizado. Falta de investimento. Nós preferimos investir em eventos que muitas vezes não agregam valor naquilo que é o desenvolvimento cultural da sociedade, da juventude, em detrimento do investimento na aquisição de bibliografias, ou no desenvolvimento ou na expansão do próprio acervo. Há bibliotecas, por exemplo, que nunca mais atualizaram o seu acervo. Isso constitui um desafio, a falta de investimento, porque quando você cria uma biblioteca e vai expor os livros e tu não vais acompanhar esta evolução, tu vais contribuir para o desfazamento entre a evolução da ciência, o próprio desenvolvimento cultural e da sociedade com aquilo que é, digamos, o próprio desenvolvimento cultural dos jovens. Outro grande desafio que eu olho é a lacuna formativa. Quem muitas vezes trabalha nas bibliotecas em Angola são pessoas que não têm formação na área. Porque a grande questão é quem é o bibliotecário? Porque nós em Angola ainda temos uma falsa ideia, ou nós confundimos o bibliotecário com o auxiliar de biblioteca. Porque o bibliotecário, de acordo com a literatura e com as interações com pessoas de outras geografias, principalmente do Brasil, é quem tem a formação superior em biblioteconomia. E o auxiliar de biblioteca é a pessoa que tem, digamos, o bacharelado ou a formação técnica, se assim posso dizer. Temos dificuldades em compreender estes dois papéis. Então, esta lacuna formativa contribui para a má percepção de quem é o bibliotecário, porque, na verdade, o primeiro elemento, a falta de visão estratégica e a lacuna formativa faz com que quem desempenha esta função não perceba o seu papel, não consiga imprimir maior dinamismo naquilo que é o funcionamento das bibliotecas, porque, na verdade, o bibliotecário é o gestor. Ele vai desenhar as políticas, as estratégias para melhor disseminação da informação e, se quisermos, melhor satisfação das necessidades informacionais dos usuários. Então, este é o segundo elemento. O terceiro, já fiz referência ao fraco investimento nas bibliotecas. As pessoas olham para as bibliotecas, é só pormos livros e depois deixarmos assim. Não. Precisamos de adquirir sistemas informáticos, plataformas para a gestão do acervo, para a gestão, para a preservação da própria informação. Tudo isso requer custos. Então, quando as pessoas não investem nas bibliotecas, não tem como. Tu vais a primeira vez vai criar uma infraestrutura, mas depois tu não vais velar pela manutenção da mesma. Então, isso é um dos grandes desafios porque passam as bibliotecas aqui em Angola. Outro grande elemento é a ausência de sistemas de informação especializados. Nós hoje sabemos
que existem softwares abertos. Existem softwares abertos e esses softwares são utilizados, por exemplo, o Brasil tem um que é o Biblilivro, que é só tu fazeres a parametrização e tu consegues utilizar, e entre outros voltados à preservação de informação. Com isso quero dizer que a falta de softwares especializados faz com que os bibliotecários não consigam acompanhar o dinamismo da profissão e, acima de tudo, não consigam destrinçar, repito, não consigam destrinçar os principais conceitos da área, porque quando nós falamos da indexação, os processos técnicos da catalogação, da classificação, da indexação, aqui em Angola, nós ainda estamos presos aos métodos convencionais ou tradicionais, ou seja, não há um casamento entre a teoria e a prática e, acima de tudo, entre o tradicional e o digital ou informatizado, porque nós precisamos que a informação ou os nossos métodos de trabalho fluam. Como é que amanhã o bibliotecário de Angola vai poder interagir, por exemplo, com o bibliotecário do Brasil? Haverá um desfazamento, porque enquanto o bibliotecário do Brasil ou de outra geografia, digamos assim, que do ponto de vista econômico são mais evoluídos do que nós, Angola, ele já tem uma outra visão da forma que vai lidar com esses processos e nós aqui ainda estamos a lutar com isso. Isso, conforme disse, a lacuna formativa. Um especialista ou um bibliotecário de fato e não de fato é que compreende que há necessidade de imprimir maior robustez nas suas atividades para melhor servir os seus usuários. Falei dos acervos desatualizados. Disse que em ciência, a cada 5, no máximo 10 anos, a atualização do conhecimento. E se o acervo, se não é investimento, o acervo não é atualizado, a coisa fica difícil. Vamos, por exemplo, ao nível das instituições de ensino, formar quadros desatualizados, porque se diz que é literatura, quanto mais velho, quanto mais antigo for o livro, melhor. Em ciência, quanto mais atual for o livro ou a obra, melhor. Então, é preciso que nós acompanhemos isso. E sou uma pessoa formada na área. Quando digo formada, é alguém que tem paixão pelo que faz. O que dificilmente nós encontramos em Angola é que vai poder compreender que há necessidade de atualizar o acervo. São esses os desafios que eu vejo quando nós falamos de bibliotecas em Angola ou porque passam as bibliotecas em Angola. Primeiro, a falta de ausência estratégica ou divisão estratégica, desculpem-me, a lacuna formativa, o fraco investimento, a ausência de sistemas de informação especializados e o quinto elemento, os acervos desatualizados. Olhando para aquilo que são as perspectivas para as bibliotecas em Angola, hoje eu digo, e com muito orgulho, formei-me em Ciências de Informação e faço isso com muito gosto, talvez por ter compreendido, por ter lido alguns dos autores paradigmáticos da área, muito cedo compreendi. E quando sentei para desempenhar esta função numa biblioteca, eu disse que há necessidade de inverter, de imprimir, de quebrar com este paradigma, né? Tem de haver uma ruptura paradigmática. A perspectiva, quando falo das bibliotecas em Angola, é importante que nós tenhamos bibliotecas 2.0. O que é a biblioteca 2.0? É aquela biblioteca que vai evoluir, não é? Ao ponto de serem capazes de ajudar ou coadjuvar os cidadãos a desenvolverem as suas habilidades
informacionais e digitais. Toda a biblioteca em Angola que quer estar na linha da frente ou quer acompanhar o dinamismo da sociedade terá de ter esta capacidade, auxiliar os cidadãos a desenvolverem suas habilidades informacionais e digitais. É a primeira perspectiva. O outro elemento que é importante que nós percebamos é a digitalização dos processos. Em Angola ainda há muita mecanização dos processos, há pouca digitalização dos processos. Então nós precisamos digitalizar mais os nossos processos. E o terceiro elemento é o paradigma dos dados nas bibliotecas. Os gestores ou os responsáveis das bibliotecas, em muitos casos, não têm o costume de informar a gestão. Isso também é que relega estas instituições à situação a que se encontram. Porque a gestão diz, não é, que a gestão de informação auxilia o ponto principal é a tomada de decisão. Então, é mapeando os processos, é produzindo informação através da coleta dos dados que você vai, digamos assim, produzir relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais para informar a gestão, o comportamento da biblioteca, tudo aquilo porque passou a biblioteca num determinado período. E quais ações devem ser tomadas para mudar, para se ultrapassar as dificuldades identificadas. Então, o paradigma dos dados, e ser-se nessa perspectiva, hoje fala-se muito do Business Intelligence, análise de dados, ferramentas como Power BI, entre outras, desculpem, também o bibliotecário em Angola deve utilizar. É raro. Se há empresas que os funcionários não dominam a análise de dados, vamos olhar para as bibliotecas. É, digamos assim, uma coisa quase impossível. Então, eu, por exemplo, no LinkedIn, fico, digamos assim, feliz. À primeira vista, estive surpreso quando vi pessoas ligadas às bibliotecas a estudarem Python, a analisarem dados, coisa fantástica. E eu desenvolvi isso na minha área. Todos os meses nós apresentamos dados, nós coletamos dados, nós temos um sistema que foi produzido de raiz, não é? Esse sistema, nós extraímos os dados do sistema e a minha equipa, nós trabalhamos na produção de relatórios. O trabalho é transversal. As pessoas, cada mês a mês, há uma pessoa responsável para que todos possam desenvolver essa habilidade. Este ano apresentamos o relatório anual da nossa biblioteca. Em 2025, a título de exemplo, nós conseguimos dizer quantas pessoas passaram pela nossa biblioteca entre usuários internos e externos. Então, é importante que o bibliotecário, o gestor de biblioteca, acostume-se à cultura de prestação de contas. Isso, através dos dados, é que vai produzir informação. Nós, em ciência de informação, dizemos que o dado é um elemento isolado, que não tem significado. Para teres informação, precisas de unir os dados, fazer o devido tratamento para gerar informação, para ter significado. Então, é essa coleta de dados ao longo do ano, podendo ser ao longo do mês, e com a devida tramitação do processo, a gestão, é que a gestão vai saber que, de fato, há uma visão, uma direção, há uma visão estratégica na biblioteca. Quem lá está quer mudanças. E é preciso que o gestor dialogue com os responsáveis. Tem que estar par e passo. Então, são essas as questões que eu trago aqui para a nossa reflexão e que nós precisamos perceber que a biblioteca é uma instituição transversal, porque ela fornece um conjunto de serviços, desde aqueles serviços clássicos até os modernos,
aos extra-biblioteconomia, porque se nós ficarmos estagnados na nossa zona de conforto, nós, como se diz em inglês, nós estaremos, isso diz left behind, ficaremos para trás. We will be left behind. Então, é importante que nós, os responsáveis, percebam que a visão estratégica é que muda o cenário. Só com uma boa gestão, com uma equipa que apresente, que trabalhe de forma eficiente, com investimentos necessários, com pessoas que amem o que fazem, é que poderemos ter a verdadeira transformação. E o outro desafio que não fiz referência, mas gostava também de frisar aqui, é a estigmatização da profissão. Pensa-se ou julga-se que a biblioteca é o lugar para depositar o funcionário ou colaborador que se julgue menos competente. Não, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. O bibliotecário é um funcionário como qualquer outro, tem suas valências. E o bibliotecário não é só bibliotecário. Hoje eu digo que nós precisamos olhar para o bibliotecário, não? Como um assessor. O bibliotecário, meus irmãos aí do Brasil, meus parceiros, nós também nós assessoramos a gestão. Por que eu digo isso? Porque o bibliotecário vai desenvolver, digamos assim, o espírito, o senso crítico apurado, a leitura constante. E para quem trabalha com administração, entra documento, sai documento, processos por serem analisados, só uma pessoa que convive com as palavras é que vai poder coadjuvar a gestão a emitir pareceres bem fundamentados. Então, meus irmãos, nós também podemos ser, ou nós somos assessores. Então, em Angola, há uma estigmatização da profissão de bibliotecário. Porque, primeiro, o próprio bibliotecário, o responsável, as pessoas que trabalham nas bibliotecas, colocaram-se nesta posição de vítimas. Então, você trabalha na biblioteca, não precisa desenvolver outras habilidades. Precisas. Tem que falar línguas. E nós sabemos que a língua do profissional de biblioteca, do arquivo e do museu, a língua de trabalho é o francês, por causa dos autores paradigmáticos, Baudelaire, Henri Lafontaine. Então, nós também temos que falar línguas. É raro de encontrar pessoas que trabalham em bibliotecas em Angola que dominam uma outra língua, digamos, ou inglês ou francês. Então, eu, por exemplo, a minha responsabilidade, minha visão hoje é desenvolver habilidades no francês. Por quê? Porque a minha visão é estratégica. Para participar dos grandes eventos, para fazer parte, por exemplo, da IFLA, é preciso que eu tenha essas habilidades para, no futuro, poder fazer parte dessas instituições. Então, todos esses elementos é que levam com que a profissão seja estigmatizada. Mas estamos errados. Ser bibliotecário é um privilégio. É mesmo um privilégio. Por que eu digo que é um privilégio? Porque a biblioteca é um dos melhores lugares para se trabalhar. Isso não é utopia, é realidade. Ranganathan era um matemático. Foi na biblioteca de Madras, se eu não me engano, que ele desenvolveu gosto pela coisa. Então, nós precisamos nos sentir orgulhosos da nossa profissão. Eu sou bibliotecário, amanhã posso trabalhar como um diretor do gabinete ou de uma pessoa, de uma entidade, porque nós lemos, escrevemos, e em tese nós escrevemos bem. Em tese nós somos muito, digamos assim, analíticos. Então, meus irmãos, são esses os desafios por que passam a biblioteconomia, as bibliotecas em Angola. As perspectivas estão lançadas. E outro elemento também que eu acho ser pertinente é que nós devemos começar a pensar na produção científica. Nós estamos muito aquém. Esta temática que eu vos apresento, essas reflexões que eu vos apresento, faz parte de um artigo que eu estou a escrever, do meu primeiro artigo científico, porque hoje eu vejo
que nós estamos a falhar do ponto de vista da produção científica. Nós precisamos produzir. É preciso que o Brasil, Portugal, outros países da lusofonia e não só percebam que nós em Angola estamos a produzir. Estamos a produzir conhecimento ligado às bibliotecas. Como é que nós trabalhamos? Por exemplo, eu percebi que o Japão tem desenvolveu um sistema de classificação. Nós também podemos trabalhar a este nível. Nós estamos, do ponto de vista daquilo que é a organização de eventos, houve uma certa evolução. Do ponto de vista formativo, há instituições que já fornecem informações ligadas à biblioteca, mas ainda é incipiente. É incipiente porque nós estamos a tratar, estamos a reduzir a biblioteconomia a uma mera atividade. Não. Nós precisamos olhar para a biblioteconomia ou bibliotecologia como ciência. E se ela é uma ciência, obviamente que você tem os seus métodos, tem os seus objetivos. Então devemos tratá-la como uma ciência. E outra coisa também que dificulta, ou que faz parte dos desafios das bibliotecas em Angola, que eu constato, que é triste, é o turismo na profissão. Qualquer um pensa que pode ser bibliotecário, pode ser... Não! O Brasil, por exemplo, para exercer a função de bibliotecário, é preciso estar inscrito. Vocês estão bem regulamentados a este nível. Nós, em Angola, ainda não estamos bem regulamentados. Qualquer pessoa entende que é só estar numa biblioteca, desculpem-me, ter os livros. Não! Isso é ciência. É ciência. Vamos respeitar as coisas, vamos nos respeitar. Então, nós precisamos nos organizar a este nível para dizermos quais são as pessoas que são bibliotecários. E é uma coisa séria. E nós precisamos perceber que bibliotecas são instituições que contribuem para o desenvolvimento de uma nação. E quando nós percebemos isso, nós vamos, digamos assim, contribuir para o desenvolvimento cultural dos nossos cidadãos. Porque o facto de uma pessoa terminar a sua licenciatura ou a sua universidade, a sua licenciatura ou universidade, se assim posso dizer, não quer dizer que essa pessoa seja culta. Há muita gente com diploma, mas que não é culta. E a biblioteca tem esse papel, a ajudar o cidadão, o estudante, a desenvolver o seu, digamos assim, do ponto de vista cultural. Então, nós precisamos ultrapassar esses desafios para nós dialogarmos com os colegas de outras geografias e assim nos posicionarmos como um parceiro estratégico no que tem que ver com a definição das políticas voltadas para as bibliotecas. Meus irmãos do Brasil, esta é a minha modesta reflexão à volta do tema Bibliotecas em Angola, Desafios e Perspectivas. Repito, do ponto de vista de bibliotecas públicas em Angola, até o ano de 2024, conforme o decreto presidencial dos 247/24 de 8 de dezembro, o mês estou aqui em dúvida, mas o ano está tudo conforme. Em Angola existiam 40 bibliotecas públicas, 11.815 escolas públicas, e destas escolas apenas 455 tinham bibliotecas e existiam 10 mediatecas. Com isso, quero dizer que devemos continuar a criar bibliotecas e, mais do que criar bibliotecas, é preciso formar pessoas competentes para desempenhar bem as suas funções. E também precisamos de dialogar com países ou com profissionais do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Moçambique, a lusofonia e não só, e desenvolver habilidades linguísticas para nós podermos dialogar com pessoas que fazem de países anglófonos e francófonos. Muito obrigado ao projeto Co-Criando pela oportunidade. Desta feita, dou por encerrada a minha apresentação. O meu muito obrigado pela atenção dispensada. Eu que agradeço, Márcia, a sua participação.
Uma fala realmente engrandecedora para nossa área, lhe parabenizar pelo conteúdo ministrado, tá? Trazer aqui à tela o endereço, né, do perfil do LinkedIn do colega Márcio, tá? Márcio Diogo Dias dos Santos, você procura ele pelo nome completo lá e com certeza vai localizar o perfil do colega e fazer essas interações que são tão importantes para a nossa área, esse networking, né? Márcio, olha, a tua fala é permeada da perspectiva epistemológica e prática da nossa área, né? Quando você traz Ranganathan, um grande pensador, um grande bibliotecário que elevou a nossa área ao patamar de ciência, de fato, contribuiu com a sua classificação facetada, né? Trouxe as 5 leis da biblioteconomia. Nós, no Brasil, infelizmente, referenciamos pouco Ranganathan em comparação a outros teóricos, né? Dentro da perspectiva da ciência da informação. Mas é muito bom que você traga essa visão para a sua fala, né? E tanto de Ranganathan até a Biblioteca 2.0. Então, adentrando no que você falou aqui brevemente sobre a Biblioteca 2.0, como é que você vê toda essa imersão, essa avalanche de inteligência artificial que tem vindo para a sociedade em geral e que tem impactado já sobremaneira a nossa área e as bibliotecas no geral? Como é a sua visão aí de Angola com esse assunto, com relação a esse assunto? Certo. A Biblioteca 2.0, na minha perspectiva, eu sou de opinião que não tem que ver com a inteligência artificial, certo? Nós temos uma grande dificuldade. Estamos todos a aprender a lidar com a inteligência artificial, não é? E para os cidadãos, nós precisamos ensinar, ou, digamos, fazer a diplomacia informacional, uso essa expressão diplomacia informacional, no sentido de nós mostrarmos a estas pessoas de que a inteligência artificial não surge para substituir a análise crítica, o pensamento crítico das pessoas, mas para ser uma coadjuvante, ou seja, para nos auxiliar no desempenho das nossas atividades. Há quem questione se, com o surgimento da inteligência artificial, algumas profissões vão desaparecer. Uns afirmam que sim, outros que não. E há quem diga, por exemplo, que ela não vai desaparecer. A tua profissão não vai desaparecer, mas vai mudar a forma como você desempenha a sua atividade. Então, no âmbito das bibliotecas, dentro dessa avalanche, nós sabemos que a alfabetização informacional e midiática, até certo ponto, é materializada pelas bibliotecas. Por isso é que, se nós quisermos ter bibliotecas 2.0, precisamos ter bibliotecário 2.0 para fazer esse trabalho conjunto. Nós desenvolvemos programas de alfabetização informacional e midiática, porque nós, quando olhamos para a alfabetização informacional, nós devemos perceber quais são ou qual é a literacia tradicional, que é ler e escrever. E hoje são as habilidades digitais. Apesar de muita gente ter acesso a um dispositivo, a um smartphone, um telefone inteligente, não quer dizer que essa pessoa saiba fazer uso do mesmo. Então, a biblioteca, no âmbito da inteligência artificial, é através dos programas de alfabetização digital. Como é que o estudo jovem vai utilizar a inteligência artificial na pesquisa? Como é que o estudante, porque há empresas como o Google estão a desenvolver laboratórios ou softwares que são suportados por inteligência artificial, porque a grande questão no âmbito da investigação científica é como é que podemos utilizar a inteligência artificial na pesquisa científica. E o que nós hoje sabemos é que a inteligência artificial, diferente do que as pessoas fazem, por exemplo, com o ChatGPT, que te dá o conteúdo, na pesquisa científica, ela auxilia o pesquisador no que diz respeito a encontrar os artigos a produção científica de maior impacto da sua área. Tu inseres a palavra-chave ou termo de busca e ela traz uma série de publicações que têm impacto na sua área.
são ferramentas que são suportadas por inteligência artificial. Essas ferramentas não substituem o trabalho do pesquisador, mas auxiliam o pesquisador a encontrar as publicações relevantes da sua área. Então, as bibliotecas têm esse trabalho, porque os jovens, o cidadão, precisa desenvolver habilidades digitais. Há pessoas que não sabem fazer procura e recuperação da informação. Quem é que vai lhe auxiliar? É o bibliotecário, ou o auxiliar de biblioteca, neste caso, desculpem-me. Então, esta é a minha visão. São programas de alfabetização informacional e digital que vão ajudar as bibliotecas a continuarem a acompanhar o dinamismo da sociedade. É mais ou menos isso. Perfeito. Você comentou também sobre a escassez de recursos na atualização das bibliografias, né? Você vê isso de perto, na universidade, né, onde você atua, e qual seria, assim, não a solução, porque eu acho que solução, né, mas qual seria a melhor estratégia para enfrentar, né, Márcio, aí em Angola, na perspectiva das bibliotecas virtuais, das bases de dados, como é que isso tem chegado à comunidade que você atende aí, né? Obviamente, boa questão. Graças a Deus, digo graças a Deus, que nós temos uma gestão que tem uma visão estratégica para as bibliotecas, aqui na Universidade Independente de Angola. Tal que nós ainda este ano vamos ter a nossa biblioteca digital. Há um esforço conjunto. Investimento há, mas não o suficiente. Nós internamente desenhamos o fundo de aquisição de bibliografias. Já que os recursos são escassos e muitas vezes as instituições têm o costume de adquirir bibliografias de uma só vez, nós parcelamos, como se diz aí no Brasil, nós parcelamos a aquisição. Destinar o fundo, a nossa moeda é o Kwanza, nem que for mensal ou de 1 a 2 meses, destinar um valor para a aquisição de certos livros. Se vamos comprar 2, se vamos comprar 4, se vamos comprar 5, mas ao longo do ano poderemos ter os 40 novos livros. E assim podemos escalonar ou prever, num horizonte temporal de 5 a 6 anos, quantos livros é que nós teremos. Porque quando nós falamos de aquisição de livros, diga-se, é abono da verdade, os bons livros são caros. E o livro físico é mais caro ainda. Daí, uma das premissas para a disseminação da ideia de implementação da biblioteca digital ou virtual é a redução de custos. Então, nós temos essa proposta que estamos aqui a negociar com a administração, que é a criação do fundo para aquisição de bibliografias, e a outra nossa estratégia é a implementação da biblioteca digital, que nós advogamos que com essa infraestrutura vamos reduzir os custos. Não é que vamos parar de comprar, porque até o digital tu compras, mas o custo é reduzido, e com a biblioteca digital o aluno ou o estudante não vai poder descarregar, só vai poder ler o livro. Uma das estratégias. E para fundamentar a nossa ideia também é no âmbito da ciência aberta, que é uma ideia que está, digamos assim, que está em voga, e que para que nós possamos interagir com outras instituições, para além das cooperações clássicas, a moderna, a biblioteca também faz parte da cooperação. E a ciência aberta surge nessa perspectiva. A Universidade Independente tem uma biblioteca, a partir da mesma poderá, no âmbito da parceria por exemplo, com a Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, um exemplo, poderá linkar ou indexar o link da Biblioteca de Santa Catarina à Biblioteca da Unia, digital da Unia. E assim, quando o aluno da Universidade Independente de Angola não encontrar uma certa bibliografia ou produção no nosso repositório, poderá linkar o link da Biblioteca de Santa Catarina.
Isso faz parte da redução de custos. E outra ideia para fundamentar isso é aquilo que é tendência global, que é a redução do papel, aquilo que é velar pela sustentabilidade. Então, esse é o trabalho que nós, ao nível da Biblioteca da Universidade Independente de Angola, estamos a desenvolver. Temos tido, sim, o apoio da nossa gestão, entendem que é condição fundamental, mas é aquilo que eu disse na minha abordagem. É preciso que o responsável da biblioteca tenha uma visão estratégica. Não esperar que a outro nível faça, mas você disse que a cooperação é bottom-up, de baixo para cima. Então, nós estamos a trabalhar ao nosso nível para depois submetermos a apreciação de quem tem o poder para tomar decisão. São essas ações que temos estado a desenvolver. Não, e sobre isso, parabenizar demais essa sua visão e essas iniciativas daí, né? De você não esperar vir de cima para que se faça. Muitas vezes quem está lá em cima não tem essa mesma visão que nós que estamos no operacional, ali no dia a dia, temos, né? Está no estratégico até mesmo no operacional, né? Ter, de fato, essa visão do todo, né? Oportunidades de intercâmbio, como é que você vê essas iniciativas partindo daí para outros países, né? O intercâmbio é fundamental e conforme nós estamos a fazer, é resultado de um intercâmbio, não é? Onde é que me encontrou? Quando eu digo bibliotecário tem que ser 2.0. Ele acompanha a tendência da área, é no LinkedIn. A maior parte das minhas conexões são pessoas ligadas às ciências de informação. Bibliotecas, museus, arquivos, centro de documentação, tudo isso. A visão que eu tenho é fruto dessa interação com pessoas de outras geografias. E com aquilo que eu já tenho, é que me permite, por exemplo, a ADE, Associação, que eu sou um dos membros fundadores, nós realizamos anualmente o Fórum Nacional de Ciências da Informação. Faço já o convite para poderem participar ainda este ano. E, normalmente, na segunda e terceira edição, nós conseguimos trazer participantes do Brasil. Nós conseguimos trazer, fruto da nossa presença no digital, no LinkedIn. Convidamos, tivemos o professor Carlos Ávila Araújo, creio que vocês conhecem. Na nossa segunda edição, falou muito sobre a questão da desinformação no fórum. Na terceira edição, tivemos aí o colega Wellington Lira, do Brasil, da Universidade do Rio de Janeiro. Tivemos também o Carlos Araújo, também, que é ligado à museologia. Então, o digital hoje nos ajuda a interagir com pessoas da nossa área, porque nós não podemos só nos fechar. Quando eu disse, por exemplo, a questão de formação, lacuna formativa, hoje, quando se aborda a questão da formação, dos cursos ligados à biblioteconomia, fala-se muito das questões técnicas clássicas, que é classificação, catalogação e indexação. Isso, até certo ponto, chega a ser cansativo. Porque onde é que está a presença da inteligência artificial? Os sistemas de informação para as bibliotecas. E as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, a fazer parte dessas formações ou dessas ações formativas, porque a conversa é quase sempre a mesma. E eu, quando vejo os colegas do Brasil, de Portugal, são bibliotecários e estão a analisar dados, eu digo, uau, nós também podemos. Vamos também produzir relatórios. Por que é que nós não podemos trabalhar com Power BI? É de outro mundo? Não, é questão de vontade. Os nossos colegas estão a trabalhar com Python. A biblioteca também, uma outra coisa que às vezes faz com que nós só cuidemos de livros, porque hoje a nossa visão já não é só tecnicista. A nossa visão hoje é humanista. Nós devemos pensar nos usuários, nas pessoas. E o que acontece?
atividades que a biblioteca pode desenvolver para mostrar que é presente. Então, todos esses elementos contribuem para a atual conjuntura ou situação porque passam as bibliotecas no país. Então, a visão do gestor, como diz, é o líder que tem que ter essa visão estratégica. O bibliotecário deve ser um estratega. Se é para trazer inovação, traga, obriga as pessoas a aprenderem. Porque quem estiver ali, o auxiliar de biblioteca, tem que sonhar. As pessoas precisam de sonhar. O que acontece é que as pessoas não conseguem sonhar. Eu não tenho vergonha. Eu sou bibliotecário com orgulho. Mas eu falo inglês. Eu domino questões administrativas. O bibliotecário também aqui é administração, a tramitação dos processos. Como é que a biblioteca dialoga com as demais áreas? Aplicando os procedimentos administrativos. Não ligue para mim, mande um ofício. Eu vou responder. Isso é administração de biblioteca. Não é pensar que está a trazer livro, nota. Então, nós precisamos olhar para as bibliotecas como instituições. Está aí o pensamento de Ranganathan. Se eu sou bibliotecário, eu sou gestor. Tenho de ler sobre administração. Tenho que delegar tarefas. Eu, por exemplo, o ano passado, tive dificuldades em gerir a minha equipa. Mas eu olhei para mim, não olhei para a equipa. Eu disse, como é que nós estamos a falhar no cumprimento dos prazos? Eu disse, eu não tenho formação em gestão de projetos. Mas eu vou para o YouTube, que é um dos melhores professores atualmente. Como é que eu posso utilizar o Google Drive para criar uma ferramenta que me permite mapear as minhas ações? Fui para o Google Drive, utilizei aí o Excel, a folha de Excel do Google Drive, tenho tudo aí mapeado, cada um tem a sua responsabilidade. Eu olhei, porque eu preciso mudar o paradigma. Coordenador do período da manhã e do período da tarde. Eu dialogo, dou responsabilidade às pessoas. Porque eu olho para a biblioteca como uma organização. Não como mais uma, não. É uma parte deste conjunto. Então, se nós tivermos esta visão, todos nós vamos sonhar. Nós sonhamos. Nós estamos a trabalhar no nosso primeiro curso de biblioteca. Nós até dizemos o seguinte, não vamos usar a terminologia curso de biblioteconomia, porque agora as pessoas têm dificuldades em perceber a área. Então, o curso vai ser curso de gestão e organização de bibliotecas. Fica mais fácil a percepção. Mas isso é uma visão estratégica, porque eu não estou a olhar para mim, estou a olhar para o mercado. E esse curso surge na perspectiva de que muitas vezes há coisas que nós solicitamos, não nos é dada ou não nos são dadas, porque não há recursos. Então, nós vimos, olha, se nós tivermos este curso, vai gerar recursos, vai gerar receitas. Quando nós dialogarmos com a administração, precisamos de uma ou outra coisa, será fácil, porque muitas vezes só não é investimento nas bibliotecas, porque sabem que elas não geram o quê? Recursos. Os recursos das bibliotecas não são tangíveis, se assim posso dizer. São intangíveis. Mas quando nós falamos que há receitas, a conversa já é outra, parceiro. Então é mais ou menos isso. Márcio, que fala assim. Colegas que fiquem essa motivação, né? Uma fala motivacional para toda a nossa área, para toda a nossa categoria, de que é necessário, sim, termos essa visão, né? Porque nada vai se fazer sozinho. Então, a gente precisa, sim, estar alicerçado naquele fundamento que é a biblioteconomia, mas com o olhar de hoje, como o Márcio vem apresentando aqui, né? Márcio, eu vou deixar você, então, com as suas considerações finais. Estamos aqui há mais de 1 hora já de live. Agradecer demais a tua presença. Fica o convite para você voltar aqui no canal, para a gente poder produzir mais conteúdo sobre a tua realidade aí no teu país, tá? Já fica o convite também para um episódio somente em língua inglesa. Mas também é professor de inglês, então a gente tem que explorar os talentos, né, dos colegas. Suas considerações finais, meu amigo. É de gratidão, primeiramente a Deus, não é?
a Deus por nos permitir ter esta interação. Depois, a vocês, na pessoa do Edvander, ao projeto Co-Criando, por me permitirem falar para os irmãos aí do Brasil. Normalmente eu é que vou atrás de vocês, mas hoje parece que a coisa inverteu-se. Disse que tudo acontece no momento certo, né? Em inglês tem uma expressão que diz all in good time, tudo ao seu tempo. E sinto muito feliz. Isso quer dizer que, de alguma forma, o meu trabalho está a ser reconhecido, a minha voz no digital, no que diz respeito à ciência de informação, está ali, é visível e vai continuar a ser visível, porque nós precisamos ter uma causa. Os escuteiros dizem: quem não vive para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, esta é a nossa causa, elevar o nome das bibliotecas, porque tem uma frase de um pensador, escapa-me agora: enquanto o mundo continuar a lutar por coisas materiais, vamos continuar em guerras, mas quando buscarmos o conhecimento, aí teremos a paz. E então, agradeço imenso pelo vosso convite, a todos os bibliotecários e demais profissionais de informação, muita força, vamos continuar. Esta frase eu criei: diplomacia informacional. Nós devemos praticar a diplomacia informacional em todos os níveis. Sintamo-nos diplomatas da informação. Sejam fortes, resilientes, aprendam línguas, desenvolvam as vossas habilidades, porque um dia teremos um presidente que foi bibliotecário, é possível. O conhecimento é a arma mais poderosa que nós temos. Conforme disse Nelson Mandela, a educação é a arma que nós vamos utilizar para enfrentarmos o mundo. Então, sejamos fortes e resilientes. Aos meus parceiros da ADI, Associação para o Desenvolvimento da Informação, a Luzia Miguel, muita força, muita coragem. Muito obrigado, Edvander. E tenho um sonho, como disse, de fazer um mestrado fora de Angola. Quero produzir conhecimento e vou continuar. Sei que vou fazer isso em nome das ciências de informação, em nome das bibliotecas. Continuem com esse projeto fantástico. Fantástico. Eu não pensei que seria assim. Co-criando, vocês estão, como se diz, estão para frente. Continue com essa garra. Nós precisamos de ter mais diálogos dessa natureza, abordar questões científicas da área, mostrar que nós não somos instituições, não somos pessoas do passado. Somos passado, presente e futuro. Somos essa triade histórica. Então, muita força, muito obrigado. Podem me seguir também no Facebook, Márcio Diogo Dias dos Santos. No LinkedIn, o Wellington já disse, o nome é o mesmo. Tua pandula, como se diz em francês, merci beaucoup, thank you very much indeed. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Márcio. Na próxima vez quero muito lhe ouvir sobre o Diplomacia da Informação, né? Espero contar com a sua presença. A você que nos assistiu, que está assistindo essa gravação também no nosso canal no YouTube, muito obrigado. A você que está nas plataformas de áudio, muito obrigado também. Estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Music, Castbox. Com certeza, no seu aplicativo preferido, você vai ouvir aí o nosso conteúdo. Fica o convite para você acessar novamente o nosso site, projetococriando.com, e o repositório audiovisual, que também está ficando lindo. Você pode acessar também pelo site, agendar aí uma conversa conosco, para tirar todas as dúvidas que você tenha sobre a organização de informação audiovisual, ok? Nos vemos então na próxima gravação, sábado, dia 14 de março, receberemos Janete Ribeiro, uma super colega também, que tem uma atuação incrível, incrível, assim, sou muito fã da Janete já há muito tempo, então ela estará conosco no sábado às 14 horas, teremos também o Geraldo Santana, um grande líder de equipes, mentor de carreiras, que também aceitou estar conosco no sábado às 16 horas aqui no Brasil, na diferença de 4 horas para Angola, né? Na divulgação, nós tivemos aí a preocupação de colocar o horário daqui e o horário de Angola, para os nossos parceiros também nos acompanharem. Obrigado, Márcio. Até mais. Até a próxima.
Obrigado. Vou aguardar pelo vídeo então.